Olá, bom dia. Muito bom dia nessa quarta-feira do dia 27, né? Começou meio chuvoso por aqui e é muito bom, né? Poder acordar. Muito bom ter a oportunidade de acordar e de estarmos aqui mais essa oportunidade para conversarmos sobre a palavra de Deus. Eu quero começar conversando hoje, fazendo algumas perguntas que são retóricas, ou seja, responda para você mesmo aí no seu coração, na sua vida, seja sincero nas respostas para que de repente isso pode te nortear, né? Ou pode nos nortear, nos ajudar a formar uma linha de pensamento mais concisa, mais concreta, que possa nos ajudar também no nosso desenvolvimento pessoal, né? O sol é importante? Você considera o sol uma coisa importante? Você considera o vento importante? Você considera a chuva importante? É importante o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa? Seus filhos, se você é pai, mãe, são importantes para você? Deus é importante para você? E seus amigos? Você acha que também é importante para você? Talvez você tenha respondido de forma mecânica e rápida, sim, sim para tudo. O sol é importante, o vento é importante, a chuva é importante, meu cônjuge, meus filhos, Deus, meus amigos, tudo isso é importante. Mas por que você considera essas coisas importantes para você? Talvez as respostas que você vai dar nesse porquê sejam assim: o sol é importante porque nos aquece, o vento é importante porque nos refresca, a chuva é importante porque faz com que as sementes germinem, né? E a gente possa ter alimento na mesa. O meu cônjuge é importante porque ele é tão bonzinho. Eu já escutei pessoas falando assim: nossa, aquele homem, meu marido, ele é tão bonzinho. Né? Os filhos são importantes muitas vezes porque eles dão a oportunidade, algumas mães já falaram isso comigo, né? Dão a oportunidade da moça se tornar mãe. Ah, o meu filho é importante porque ele me fez mãe, né? Ele me fez mãe. Ou então porque ele enche a casa, porque ele me alegra. Por isso é importante. Deus é importante porque me abençoa. Nossa, como Deus abençoa a minha vida. Ele é muito importante para mim. Né? Os meus amigos são importantes porque estão sempre do meu lado, sempre que eu preciso, posso ligar a qualquer hora, de dia, de noite, de madrugada, tem lá um amigo meu, sempre pronto para me ouvir e para me dar um bom conselho. Você percebe que nossas respostas, muitas vezes, eu não sei se as suas são assim, né? Mas se foram assim, mas você percebe como as nossas respostas muitas vezes estão vinculadas àquilo que as pessoas são capazes de fazer para a gente, de nos dar mais bem-estar, nos dar felicidade, nos dar alegria, nos dar refrigério, nos abençoar, nos fazer melhores. Você percebe que muitas vezes nosso amor com relação às pessoas, às coisas, a importância que a gente dá para as pessoas, para as coisas, para Deus, para os amigos, para os filhos, para as coisas criadas, nunca está ligada às próprias coisas em si, mas a gente mesmo. Deus é importante porque me abençoa. Meu filho é importante porque me sinto com mais responsabilidade pelo fato de ser pai. Você percebe como é que muitas vezes a gente projeta o nosso amor em nós mesmos, nas coisas, nas pessoas? É um amor próprio, né? Um amor próprio exacerbado que está projetado em alguém, está projetado em alguma coisa. As coisas deveriam ser importantes por aquilo que elas são, pela própria natureza de ser, simplesmente pelo fato de existir. O sol é importante e eu amo o sol simplesmente porque ele existe. Ele é uma obra da natureza, uma obra da criação de Deus, assim como o vento, assim como a chuva, né? Assim como as plantas, assim como os meus amigos são importantes porque existem, são pessoas que existem. Né? Meus filhos são importantes porque existem na minha vida, são importantes porque são seres humanos, né? E assim por diante. Mas não, o nosso amor é condicionado. Ele está condicionado àquilo que ele pode nos favorecer, né? Muitas vezes, não estou falando, talvez não seja o seu caso. Se você chegou ao nível de amar de forma incondicional, amar por amar, amar sem intenção de ter alguma coisa em troca, eu amo meu marido porque ele me ama, eu amo minha esposa porque ela me ama, eu amo meu filho porque ele me ama, eu amo a Deus porque Deus me ama. Se você consegue amar sem esperar que algo em troca seja dado, parabéns, você atingiu um nível de amor acima da média do homem comum. Porque, na maioria das vezes, nós só amamos de forma condicionada, né? Nós servimos a Deus, muitas vezes a gente vai na igreja, vai servir a Deus, vai buscar fazer alguma coisa para Deus,
Por causa daquilo que a gente sabe que por causa do retorno que a gente sabe que é muito maior e é muito mais vantajoso. Fazer um negócio com Deus é um bom negócio. Tem pessoas que são dizimistas por causa da janela dos céus que vão se abrir. Com certeza, se você é uma pessoa dizimista e ofertante, você vai ser uma pessoa abençoada mesmo, de verdade. Se você serve a Deus com interesse de coração, com humildade, anda na presença de Deus, você com certeza vai ser uma pessoa abençoada. Mas não faça isso só porque Deus vai trazer o retorno. Não faça isso na expectativa de ser melhor, como uma troca, como uma barganha. Porque não foi assim que Deus nos ensinou a amar, né? A Bíblia diz, em 1 João 4,19, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só temos a capacidade de amar porque Ele nos amou primeiro. Que tipo de amor com o qual Deus nos amou? Um amor incondicional, um amor que sofre, um amor que tudo dá, um amor que não espera nada em troca, um amor que ele tá isento de qualquer tipo de recompensa, de expectativa de recompensa. Romanos 5,8 diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha bem, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Ele não esperou a nossa perfeição. Deus não espera a nossa perfeição. Tem pessoas que, na maioria das vezes, a gente acha isso, né? Que para eu merecer o amor de Deus, eu preciso ser bonzinho. Não, eu preciso ser bonzinho, eu preciso ser bom, preciso ser uma pessoa de caráter, preciso ser uma pessoa respeitadora, porque isso é nobre, né? Esse é o espírito cristão. Essa é a expectativa que Deus tem com relação ao ser humano. Mas Deus não deixa de amar porque eu não sou. Ele sabe que do meu coração o que procede é só mal mesmo. E Ele me ama mesmo sabendo que eu sou mal o tempo todo. Ele me ama mesmo sabendo que eu tenho um potencial destruidor e de desamor muito grande, mas ainda assim Ele me ama, né? Então, a gente precisa dizer não ao amor utilitarista, né? Estar próximo de pessoas que podem só nos favorecer, só essas pessoas que fazem parte do meu grupinho, as pessoas que me favorecem, as pessoas que podem me dar alguma coisa em troca. Jesus falou o seguinte: olha, quer ser abençoado? Faz uma festa e convida todo mundo que não é capaz de fazer uma festa melhor do que a sua. Faz por amor. É claro que é uma parábola que ele está dizendo, né? Ele está falando sobre a parábola da grande ceia, né? Onde os desvalidos da sociedade são convidados sem ter condições de reparar aquilo, sem ter condições de dar um retorno para aquilo. É assim que se manifesta o amor de Deus, né? E é esse amor que Deus quer implantar no nosso coração, para a gente aprender a amar de forma incondicional. É por isso que Jesus falou que a gente tem que amar os adversários, amar os inimigos, né? Porque amar quem nos ama é muito fácil, amar quem fala bem da gente é muito fácil, amar quem nos abraça e nos dá presente é fácil demais, né? Agora, amar quem nos odeia, e foi isso que Deus fez, né? Nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo, e Ele nos amou. A gente é inimigo de Deus o tempo todo, porque a gente não consegue obedecer a Deus. Jesus falou: se vocês cumprirem meus mandamentos, serão meus amigos. Ao contrário também acontece, nós não cumprimos os mandamentos, nós somos inimigos. E ainda assim, o amor de Deus se manifesta para a gente todo dia. Por isso que eu falei, é uma bênção acordar, por exemplo. E eu não sei se você acha isso grande, mas eu acho. Acho muito grande. Saber que o ser, que a gente não consegue decifrar, a gente nem sabe o significado do seu nome, que criou todas as coisas que estão criadas aqui. Tudo que existe foi criado por Ele. Nada que existe foi criado sem Ele. Esse ser, que nós chamamos de Deus, decidiu nos amar. Ele decidiu nos favorecer. Ele decidiu cuidar das nossas vidas, decidiu cuidar do nosso destino. Ele decidiu nos dar destino eterno, com a salvação eterna. Ele decidiu ser nosso Pai. O apóstolo João vai dizer assim: olha só como é manifesto o amor de Deus de uma maneira tão profunda, que Ele nos dá a bênção de sermos chamados filhos de Deus. Olha só, que profundidade. Tão profundo que esse mesmo João, ele vai falar: Deus nos amou de uma maneira de uma maneira tão profunda, tão despretensiosa, Ele nos amou, né? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui em Romanos 8, a gente leu exatamente, Romanos 5:8, a gente leu exatamente isso, né? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor incondicional. Nós precisamos aprender a amar a Deus de forma incondicional. Aquela música que fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Ela reflete exatamente isso.
É um combate à teologia da prosperidade, que fala que a gente tem que ir no culto para buscar a nossa bênção, que Deus é obrigado. A ousadia do homem chega a dizer que Deus é obrigado a te favorecer, Ele é obrigado a te dar tudo que você tem direito. Eu quero de volta o que é meu, né? Restitui porque eu quero de volta o que é meu. E a gente quer exigir de Deus como se nós fôssemos os deuses e Ele sendo a nossa criatura. Né? Então a gente tem que voltar às origens, né? Nós como criaturas dependentes, carentes do amor dele e alvos desse amor incondicional, né? Que cobre os nossos pecados, que cobre a nossa vida, que nos restaura, que nos chama de novo. E é por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, nos deixa constrangido. Nos constrange significa nos deixar constrangido, ou seja, com vergonha, mas também nos constrange também a mudar de vida, né? E essa é a proposta do Evangelho. É o amor que nos constrange a mudar de vida, né? Então, o nosso amor, muitas vezes, ele é utilitarista, né? As pessoas estão com as outras pessoas, tá casado enquanto consegue beneficiar-se daquele casamento. Está namorando enquanto consegue se beneficiar daquele namoro. Está casado, está namorando, está vivendo com alguém, enquanto a pessoa dá um retorno, né? Parou de dar o retorno, então não amo mais, vou partir para o próximo. Então é um vampiro de emoções, a pessoa vira um vampiro de emoções, vira um vampiro de sentimentos, né? Vai sugando as energias do outro. Quando não tem mais energia, passa para o outro, vai sugar do outro. Não, não deve ser assim. Isso, o mundo é assim, a gente não. Nós somos convidados a sermos diferentes. O amor que ele nos ensinou é o amor incondicional, onde a gente tem que dar, só dar. Se vai ter retorno, não importa, é dar mesmo, de verdade. Então, evitar o amor projetado, né? Eu preciso evitar de me amar nos outros, né? É assim que muitas vezes a gente faz, né? Usar os outros ao invés de amar os outros, né? E Deus nos ensina isso. Deus nos ensina o verdadeiro amor, né? Ele nos ensina porque Deus não precisa de nós, né? O que eu tenho que oferecer ao Senhor? Absolutamente nada. Mas Ele me ofereceu tudo, me deu tudo, né? Que Deus nos abençoe, que essa reflexão entre no nosso coração e nos ajude a alcançar um patamar um pouco mais alto na questão do nosso amor para com Deus e para com os nossos irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra lida, porque o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Em nome de Jesus. Amém. Flávio, um grande abraço. Irmã Ana, um grande abraço. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.